Feliz aí da gente estar junto mais uma vez, conversando sobre temas relevantes, tanto para o mundo dos advogados, para o mundo jurídico, para o mundo desengravatado e para o mundo empresarial como um todo, né? Sempre bacana a gente ter a oportunidade de tratar desses assuntos e compartilhar um pouco aí das experiências, das vivências com o público em geral que está nos acompanhando. Então, estou feliz e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Uma coisa que te confesso aqui como gestor e que vem me causando uma enormidade de dúvidas, e ao mesmo tempo que outras certezas. A gente fala muito sobre ESG, a gente fala muito sobre diversidade, a gente fala muito sobre inclusão, né? Esses foram termos que ficaram muito em voga nesse último ano de 23, e a gente tem algumas mudanças legislativas que, de alguma maneira, fomentam ou impactam isso diretamente, né? E eu queria trocar uma ideia contigo sobre a Lei 14.457, né, de 22, mas que na prática passou a viger em 23, né, e aí você me corrige aí sobre o momento de vacatio legis ou não, quando que começou, quando que começa, que a lei prega mais mulheres. Acho que ela trouxe algumas novidades, ela reforça algumas outras coisas, a gente fala de elementos importantes, né, no nosso mundo empresarial, e tem um lado super positivo, porque de fato a gente precisa ter uma atitude mais específica, mais incisiva em garantir, né, a viabilidade da presença de mais mulheres no mundo corporativo. Então, do ponto de vista de intenção, né, a lei é muito positiva. Precisamos garantir que, de fato, essas intenções positivas se transformam em impactos positivos na sociedade, né? Mas para que a gente possa discutir esses impactos, a gente precisa discutir um pouquinho da lei. O que você tem visto no mercado? O que você pode me ajudar aí? E vários outros colegas que estão no mundo corporativo, que trabalham em empresas, sobre a lei Emprega Mais Mulheres. Legal, Edu, vamos falar um pouquinho dessa lei, né? Essa lei, na verdade, como você falou, ela não é tão nova, porque é uma lei lá de 22, que já vem como medida provisória anteriormente, posteriormente foi convertida, né, sancionada em lei em setembro de 22, e com prazo para as empresas se adaptarem até 2023, março inicialmente. Depois, assim, a gente viu que de início isso causou bastante barulho, mas que as empresas ficaram um pouco receosas. Até onde eu vou? O que eu devo fazer? Porque essas novas regras trazidas pela lei, elas, sem dúvida nenhuma, trouxeram novidades em relação à proteção da maternidade, da mulher como um todo, mas ela fala bastante também da questão da parentalidade, né? Não só a mulher, mas também aí ambos atuando como genitores, como representantes aí de um filho, precisam de uma proteção. E a lei focou bastante nisso. Então, um primeiro aspecto que chamou a atenção foi essa bivalência em relação a tanto a mulher quanto ao homem, no tocante à proteção daqueles que estão cuidando ali do recém-nascido, do adotado, de circunstâncias similares. Essa questão da criação de uma cultura igualitária no aspecto de quem vai efetivamente cuidar da criança, né? E na sequência disso, a gente viu que não foi uma lei só pragmática, teórica, ela trouxe algumas determinações que, embora algumas delas já tivessem previsão na CLT, outras já tivessem previsão em norma coletiva, passaram a ser mais claras e trazerem mais realmente oportunidade, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Você, como gestor, como empregador, precisa entender que agora, no tocante, especialmente essas questões de maternidade ou da parentalidade, a questão do home office ficou mais livre, ficou mais flexível, os aspectos de regime parcial, compensação com banco de horas, entradas e saídas com horários flexíveis, todos esses temas não eram novidade, mas foram condensados, agora compactados pela lei, né? Outro aspecto interessante, questão de reembolso de creche, antecipação de férias, todos esses aspectos também formaram esse pacote, e aí até o motivo pelo qual a lei foi chamada de Emprega Mais Mulheres, para que o empregador também tivesse mais clara estas regras, mais claras as obrigações, que muitas vezes ficavam ali obscuras e por vezes levavam um empregador
a decidir por contratar um homem e não uma mulher, porque não tinha muita clareza a respeito de como lidar com aquilo. Claro que existe ainda no mundo corporativo, no mundo empresarial, uma preocupação em relação mas a mulher vai ter um filho, vai se afastar. Existe muita gente que ainda se baseia nisso, embora grande quantidade de empresas hoje é absolutamente neutra em relação a isso. E, aliás, né, não devemos sequer perguntar esses assuntos para uma mulher, seja no processo seletivo, no processo de promoção, ou a qualquer momento durante o contrato de trabalho. Até porque se uma mulher falar, estou planejando ter um filho em 2024, aí passa 2 meses, ela é mandada embora. No mínimo é suspeita essa situação, né? Então abre espaço aí para considerar-se que essa empresa não foi ética, não agiu com a devida integridade, e abre espaço para também falar de uma dispensa obstativa de direito, que a mulher passaria a ter ali os benefícios da proteção à maternidade, e ela foi desligada de forma sumária. Esse assunto, de novo, é algo que a gente já viu no passado. Esse assunto é algo que já foi repassado em muitas circunstâncias, mas num pacote consolidado como veio agora, é algo inédito e a gente ainda está vendo as empresas se prepararem. Tem muita coisa, fora isso que eu falei, que a lei ainda trouxe, que o pessoal está ainda tentando entender como aplicar. Consegui te responder essa primeira parte, não? Eu acho que você conseguiu sim. No fundo, a gente falava, eu provocava aqui uma resposta muito mais alinhada, né? Menos no juridiquês, mas muito mais alinhada aqui com a questão de impacto da lei. Eu acho que você deu uma visão bastante ampla aí de, enfim, não tem grandes novidades, né? No fundo, a gente tinha muita coisa que já estava esparsa, então, quer dizer, já tinha a perspectiva de existência de teletrabalho, já tinha a perspectiva de alguns direitos que, no fundo, estão sendo até ressaltados pela lei, mas não tem, de fato, uma criação de novidade. Tem muito mais do que eu entendi do que você colocou, uma clareza e mais, talvez, segurança jurídica para algumas relações, né? E aí o impacto disso é justamente garantir que a gente segue num aculturamento construtivo, num aculturamento positivo, que promova, né, a contratação de mais mulheres ou uma contratação igualitária, que coloque mulheres e homens em pé de igualdade em qualquer situação, pela sua competência, pela sua capacidade e não pela sua condição, né, de gênero ou qualquer outra condição específica do indivíduo, né, e que obviamente seja pela sua capacidade. Aí você falou sobre essa questão da parentalidade, você falou dessa questão própria licença, né, de ter direito à licença ou não, falando do teletrabalho, né, que eu acho que foi o que você colocou também, e isso hoje, inclusive, está mais seguro na legislação. Edu, aproveitando que você mencionou, né, desses aspectos que são talvez mais consolidação de coisas que em linhas gerais já tínhamos, algumas por categoria, outras por lei, mas tem um aspecto que, embora também não seja novo, ele ganhou uma roupagem nova com essa lei, que é a questão do tratamento das empresas em relação aos assédios, né? Sempre o assédio foi proibido, sempre o assédio foi combatido, é algo que não tem nem que se cogitar, duvidar ou questionar a respeito, mas a lei ela trouxe um aspecto novo, muito claro em relação a essa questão do combate ao assédio, que antes já tinha algumas regulações, mas nada de forma assim tão coesa e de forma tão estruturada, especialmente em relação a como fazer, né? O que a gente vê hoje com a lei, um aspecto prático, e eu gosto um pouco de ressaltar aqui, essa lei traz obrigações de fazer. As obrigações. A obrigação de, por exemplo, a empresa que tem uma estrutura, tem CIPA, que de acordo com o seu tamanho, com o seu grau de risco, precisa de uma comissão interna de prevenção a acidentes, que essa comissão interna de prevenção a acidentes agora ela se chama Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio. Então, nós temos hoje um papel muito grande devotado para a CIPA e que está, se eu vou falar a verdade para você, está tirando um pouco os empregadores da zona de conforto. Por quê? Porque aquela CIPA que ficava ali um pouco apática, ela ganha nova energia, novo ar, novas atenções, porque se exige que a CIPA atue de forma estruturada e planejada, ou seja, vai ter que fazer um desenho de planejamento, de plano de ação, ao longo do ano, de cada ano,
para se combater a ocorrência do assédio. Mas não para por aí, porque as empresas também são obrigadas a instituírem um canal de denúncias específico para atender as questões de assédio. Aí você fala, então eu preciso de um canal só para assédio, eu tenho um outro canal de compliance, como todo mundo já tinha? Não, na prática, o canal ético, canal de denúncias, canal de compliance, canal que você quiser chamar, como você quiser chamar. Essa aqui, você diz um pouco sobre a questão da nova CIPA, certo? Se eu entendi o que você colocou para a gente, a CIPA muda um pouquinho de função, para não dizer que ela muda, agrega-se algumas coisas à questão da CIPA, né? Quer dizer, a CIPA tem aquela perspectiva de prevenção de acidentes, mas me parece que agora, com a nova lei, ela também tem uma perspectiva de também ter que fazer a prevenção de situações de assédio. É isso mesmo? É isso mesmo, Edu. Agora a gente tem a CIPA atuando com bem mais visibilidade. Esse tema está bastante em voga de combate ao assédio, e claro, precisa estar mesmo, é o que se espera, mas a lei, no fundo, reforça essa obrigação, não só das empresas criarem um canal específico, para quem não tinha, né, um canal, chame canal de denúncia, canal anti-assédio, canal ético, canal de compliance, como quiserem. Temos visto, inclusive, sindicatos e juízes em decisões exigindo que as empresas chamem o canal de denúncias. Os especialistas na área de compliance não recomendam o uso de denúncias, porque, em geral, no Brasil, na cultura do brasileiro, a denúncia não é muito bem vista, então se usa muito o canal ético, o canal transparência, alguma coisa assim. Mas há quem diga, não, eu quero que as pessoas tenham clareza de que esse canal é para você fazer uma denúncia de algo que está acontecendo errado. E para as empresas que já tinham um canal, é só necessidade de garantir que esse canal esteja adequadamente instituído, a visibilidade em relação ao acesso, principalmente o processo de investigação dos casos relatados ao canal, mais do que nunca, precisa ser hoje documentado. Não, chega lá, a gente faz a apuração. Não. Qual é o procedimento, quem faz, qual a metodologia, quais são as partes envolvidas, quem vai ser o executor, vai ser interno, vai ser externo. Então, idealmente, isso precisa estar todo documentado para que efetivamente esse combate ao assédio sexual e, claro, também ao assédio moral no trabalho aconteçam. O canal é um reforço, a CIPA é um agente. O que tem dado pano para manga nas discussões? A empresa que já tem um canal, precisa abrir mais um canal específico para atender a Lei 14.457? Não precisa, né? Já tendo um canal devotado a isso, ele pode ser o canal indicado nas ações da CIPA, indicado nas campanhas de atendimento da Lei 14.457 de 2022, que aquele endereço serve especificamente para denúncias de compliance, englobando as denúncias de assédio, de maus tratos, de abuso ou qualquer coisa correlata. Outra coisa que tem dado bastante divergência, né? Então, a partir de agora, a CIPA, os membros da CIPA participam das investigações, ou eles que recebem as denúncias, nem para a primeira afirmação, nem para a segunda afirmação. A CIPA tem um papel de planejar, de agir, de educar na conscientização e prevenção. O caso aconteceu, chegou ao canal, quem vai cuidar desse caso são aqueles nomeados pela empresa para fazer uma apuração, para fazer uma investigação. Eventualmente pode ser algum membro da CIPA, até eventualmente pode. Como para atuar nessas investigações, em geral, se pede que a pessoa tenha uma qualificação especializada, para que não seja uma pessoa sem uma formação, sem uma instrução adequada, quem for fazer, quem tiver esse papel, deve realmente estar devidamente preparado para executar o papel, não só de receber as denúncias, mas também de processá-las e de fazer a apuração, que é super sensível. E outro tema que tem dado confusão, né? Os sindicatos querem ou estão pressionando para terem ciência do resultado das investigações. Oh, meu Deus, não é possível. Não, sindicatos, vocês não vão ter ciência. As investigações seguem sendo sigilosas, como sempre foram e como devem ser. Seja para adotar uma medida de sanção contra aquele acusado, ou seja, para adotar uma medida de melhoria interna, de implementação de um controle, de criação de um treinamento, de uma política que supra uma fragilidade que existe dentro daquela organização, tudo isso é deliberado entre o comitê de investigação e o comitê gestor da empresa. A CIPA pode ser informada e deve ser comunicada sempre que existir uma ação proativa
no tocante à melhoria das condições de trabalho, principalmente na proteção e combate aos assédios, de forma geral. Então, quer dizer que a CIPA vai ser envolvida quando as ações decorrentes de uma investigação implicarem em melhorias. A partir de agora, além do canal 0800 que a gente vai pôr uma caixinha, uma urna nos banheiros para a pessoa poder depositar por escrito uma denúncia se ela quiser. A CIPA participa. Olha, nós avaliamos aqui algumas situações da empresa, sem contar o caso, né? E entendemos que é necessária uma reciclagem. Nós vamos fazer, olha que interessante, uma reciclagem separada para homens e para mulheres. Mas isso é discriminatório. Não deixemos de entender que as pessoas têm peculiaridades. E eu, por mais que seja um profissional do direito, gestor, compliance, eu nunca vou conseguir saber e sentir tudo que uma mulher sente quando ela passa por um assédio. E também ao contrário. Então, como os índices nas pesquisas mostram que os assédios são praticados, na sua maioria, por homens contra mulheres, é importante esse recado chegar de forma uníssona em relação à postura da empresa contra os assédios, também uníssona a respeito das apurações, do uso do canal, da confidencialidade, da não retaliação, mas que talvez no momento de aculturamento eu possa trabalhar com públicos distintos, como eu posso e devo trabalhar em um momento com o público de gestores e em outro momento com o público operacional. Mas por quê? Porque o público operacional precisa entender os seus direitos, os canais, as formas de que os seus direitos devem ser exercidos e também as suas obrigações. Já os gestores, por exemplo, além disso tudo que a gente falou, também precisam, fundamentalmente, ter claramente a sua obrigação como tutores daquele público, para que não aconteça o assédio. Todos juntos devem trabalhar para que o assédio não aconteça. Mas o gestor tem a obrigação de garantir que não aconteça. E ele tem que ser vocal, ele tem que ser aquele que multiplica as posições da empresa em relação a esse tema. As posições da empresa que hoje, mais do que nunca, mais do que quando já se tinha um programa de compliance muito sólido e robusto, hoje estão previstas em lei. Então, na prática, ganha força sim. As ações de combate ao assédio ganham força, as ações de combate às formas de violência no local de trabalho, que a lei fala especificamente de formas de violência no local de trabalho, ganham força e a gente vê que isso tudo vem caminhando para uma busca maior de igualdade e de respeito. O que a gente tem que tomar cuidado é para não deixar os oportunismos surgirem, como eu falei para você, gente da CIPA querendo falar, não, eu vou participar da investigação e deliberar, e sindicatos querendo tomar as rédeas. Né? O sindicato tem que atuar quando a empresa é negligente, não estabeleceu o seu canal, não preparou a CIPA, não instituiu a CIPA, aí o sindicato deve atuar. Quando isso já existe, o sindicato tem o seu papel, a CIPA tem o dele, e o time de compliance, o time de ética, o time de liderança tem o deles também. Me alonguei um pouco aqui na resposta, Edu, mas espero ter conseguido cobrir aí tudo que você tinha levantado. Não, eu acho que foi super importante você trazer um pouco mais, né, de detalhes profundos sobre essas alterações na questão da CIPA, né, do que eu entendi da nossa conversa aqui. Talvez o que vale a pena a gente se debruçar mais fortemente é justamente nessas alterações de CIPA, certo? Na nova função que a CIPA tem, que além de olhar a questão de prevenção de acidentes, trabalho e coisas relacionadas à parte mais acidentária do trabalho mesmo, olhar para essa parte da responsabilidade da CIPA ter também agora essa função de olhar para a prevenção de assédios. E aí tem esse elemento de prevenção, de aculturamento, de treinar o pessoal da CIPA para que também esteja preparado para poder fazer isso, da liderança suportar, de garantir que a gente não tenha também interferências de fora, como é o caso do sindicato, e aí cada um tem a sua função, a CIPA vai ter a sua função, que é uma função específica da empresa, o sindicato continua com a sua função, que não tem relação direta aí com a CIPA, ficou muito claro no seu comentário. E além disso, o que a própria lei traz, né, adicionalmente reforçando, que é a questão da própria parentalidade, a questão de deixar mais claro o teletrabalho e outros elementos que, enfim, já estavam em legislações esparsas, mas que agora estão mais concentrados nessa nova legislação, né, a 14457. Último ponto só, me ajuda a confirmar. A 14457, ela está vigente oficialmente, embora ela seja de 22, ela está vigente desde... Está vigente, sim, desde março de 2023 e já a gente tem muitas empresas aí com quem a gente mantém relacionamento, clientes, parceiros, que
estão com isso muito bem estruturado. Um ponto muito importante do que o pessoal tem feito, e eu tenho, né, tem sido foco aí do nossa atuação conjunta, é na capacitação dos membros da CIPA, principalmente nas empresas de maior porte, e na capacitação nessa interlocução entre os membros da CIPA e as pessoas que atuam com compliance. E aí passando por RH, por jurídico, e nós como, né, advogados e gestores, principalmente temos que ter um papel vocal nesse ponto, para garantir que todos entendam as suas responsabilidades, e isso já é vigente, tá? Obrigações já estão sendo cumpridas, fiscalizações já estão acontecendo, essa proteção à parentalidade já está acontecendo, permitindo, inclusive, que o homem tenha um papel mais ativo, né, nos primeiros meses de vida dos filhos, liberando, né, a mulher, a esposa, a mãe, para que ela possa se dedicar de forma até igualitária ao trabalho. Um momento vai ser o pai, um momento vai ser a mãe. Já existem países em que isso é permitido. Você tem licença maternidade em outros países de 3 meses. E aí você decide, nesses 3 meses, quem fica em que período com a criança. Se vai ser primeiro a mãe, depois um mês o pai, depois volta a mãe, ou é 1 mês e meio a mãe, depois 1 mês e meio o pai. Isso é muito interessante, até para afastar de vez essa questão de preconceitos. Eu vou falar para você que ainda segue acontecendo, né, das pessoas serem entrevistadas e questionadas a respeito de filhos. Eu lembro de uma pessoa muito próxima que foi passar um processo seletivo, e aí o conselheiro da empresa, conselho, hein? Alta gestão, perguntou para a pessoa, tá, mas e se a gente tiver uma reunião muito importante aqui na empresa, logo de manhã, e seu filho tiver tido febre a noite inteira, passado mal a noite inteira, como é que você vai lidar com isso? Né? E aí é que a gente fala que a gente tem muito a evoluir. Isso não aconteceu há 40 anos atrás, aconteceu há um ano e meio. Será que essa pessoa perguntaria isso para um filho? Você tem filho, eu tenho filho. Será que esse executivo, esse conselheiro, perguntaria para a gente se a gente iria cancelar a reunião, se a gente iria na reunião, se a gente iria atender o filho? E foi interessante que a pessoa falou, eu tenho minha rede de apoio e eu dou sempre os meus pulos para resolver as coisas, né? Tenho quem vá fazer as necessidades de atenção das crianças quando necessário, para que eu possa cumprir as minhas obrigações. Mas todos nós, em algum momento, em algum dia, podemos precisar deixar de atender uma reunião por conta de uma emergência familiar, seja homem ou seja mulher, né? Acho que esta consciência que se busca com a lei, claro que é mais um ônus para as empresas, é mais uma obrigação, mais uma questão a ser fiscalizada, mas no final do dia, se a gente não tiver uma certa pressão, ou interna ou externa, e a lei faz a pressão externa, essa transformação cultural que a gente precisa no nosso país fica realmente difícil, né? Vai ser cada vez mais longa essa curva de equilíbrio entre a mulher e o homem no ambiente corporativo, cada vez mais permanente essa situação de assédios, né, principalmente em relação às mulheres, e a lei está aí para a gente usá-la de forma adequada, sabendo que já existe investigação, existe multa pelo descumprimento da lei, mas isso tudo, nós abraçando isso, nós conseguimos atingir os objetivos de empresas que são idôneas, que elas já sempre tiveram, e claramente agora as demais com quem elas se relacionam também terão esses objetivos de diversidade, inclusão, de responsabilidade, de ética, de conformidade, baseados também nessa lei. A gente estava falando aqui sobre a lei e acabaram vindo dicas, inclusive, né, do que não fazer, hipótese alguma, nos processos de entrevista, né, e hashtag fica a dica aí, do nível do conselheiro, né, até o nível do conselheiro ou conselheira, né, até os níveis mais operacionais, iniciais, né, operacionais na organização. Então, muito obrigado, muito bacana. Temos muita coisa para conversar aí sobre diversas outras mudanças legislativas que estão acontecendo. Te agradeço muitíssimo. Forte abraço e desengravate-se. É isso, desengravate-se. Obrigado, Edu. Vamos juntos, temos muito assunto para tratar. Venham conosco, vamos desengravatar juntos. Um abraço a todos.